Hoje vamos viajar por Bruges, na Bélgica. Bruges é daquelas cidades que fazem você duvidar do tempo. Casinhas medievais, canais serenos, carruagens nas ruas e um silêncio que parece vir de séculos atrás. Mas a verdade é que por trás dessa atmosfera encantadora existe uma história vibrante, com ouro, poder, arte, decadência e renascimento. Hoje, vamos caminhar pelas vielas de Bruges como se folheássemos um livro de história. E no meio disso tudo, claro, muitas dicas para você planejar sua visita com calma, prazer e um toque de chocolate belga. A origem de Bruges remonta ao século IX, quando os vikings invadiam as costas da Flandres e os francos precisavam construir fortalezas defensivas. Uma dessas fortalezas deu origem ao que mais tarde se tornaria Bruges. E o nome da cidade, acredita-se, vem da palavra Brygia, que significa porto ou ponte. Graças à sua posição privilegiada, Bruges se conectou rapidamente ao mar através do canal Zwin, tornando-se um dos maiores centros comerciais da Europa entre os séculos XII e XIV. Mercadores de Veneza, Gênova, Inglaterra, mundo árabe vinham negociar lã, tecidos, vinho, especiarias. Bruges não era só rica, era internacional. Em pleno século XIII, já era possível encontrar contratos comerciais complexos e até letras de câmbio. Uma verdadeira Wall Street medieval. Para quem visita hoje, a Praça do Mercado é o ponto de partida ideal. O Belfort, a Torre do Sino, é o grande destaque. São 366 degraus até o topo, mas a vista compensa cada passo. E ao redor, cafés charmosos te convidam a saborear a cidade com calma. Mas Bruges não vivia apenas de comércio. A cidade se tornou um polo artístico de destaque, berço da Escola Flamenga de Pintura. Aqui viveu Jan van Eyck, um dos mestres da pintura a óleo, que retratava cada dobra do tecido e cada brilho do olhar com uma precisão nunca vista. Os duques de Borgonha, que governavam vastos territórios europeus, escolheram Bruges como sede, por um tempo. Isso atraiu não apenas artistas, mas também músicos, filósofos e intelectuais. A cidade respirava cultura e opulência. Festas palacianas aconteciam enquanto navios chegavam carregados de lã inglesa e barris de vinho. Para mergulhar nesse passado artístico, o Museu Groeninge guarda obras-primas de Van Eyck, Bosch e Memling. Já o Hospital de São João, um dos mais antigos da Europa, oferece uma coleção de arte sacra envolta em uma atmosfera única de contemplação. Mas todo apogeu carrega um ponto de virada. E para Bruges, ele veio com o assoreamento do canal Zwin. A cidade perdeu seu acesso direto ao mar e Antuérpia tomou seu lugar como novo centro comercial. Com o esvaziamento econômico, a arte se foi, a corte partiu e Bruges mergulhou num silêncio de séculos. Foi esquecida, quase fossilizada no tempo. Curiosamente, esse esquecimento salvou Bruges. Sem dinheiro para modernizar, ela manteve intacta sua arquitetura medieval. Enquanto outras cidades eram reformadas e reconstruídas, Bruges seguia com suas ruas de paralelepípedos e casas com telhados em degrau. E é exatamente isso que encanta tantos visitantes até hoje. Uma sugestão é caminhar sem pressa por ruelas menos conhecidas, como a Rua das Carmelitas ou a Pepperstraat. Cada esquina é um cartão postal silencioso. No século XIX, Bruges foi redescoberta por escritores, pintores e viajantes românticos. As águas calmas dos canais, a névoa da manhã, as pontes de pedra. Tudo isso encantava visitantes em busca de uma beleza nostálgica. Foi chamada de Bruges la Morte, ou Bruges a Morta, título de um romance que ajudou a consolidar a imagem poética da cidade. Mas Bruges estava, na verdade, renascendo. O turismo começava a surgir como nova fonte de vida. Entre os locais mais atmosféricos está o Beginhof, um antigo convento cercado por árvores e jardins. Ao entrar ali, em silêncio,
A sensação é de ter atravessado um portal no tempo. Nenhuma visita à cidade está completa sem se render aos seus sabores. Bruges tem mais de 60 chocolaterias artesanais no centro histórico, muitas delas com receitas que passam de geração em geração. E as cervejas belgas, claro, são um capítulo à parte. Desde as variedades trapistas até as mais frutadas ou intensamente maltadas, cada uma é quase um ritual, uma curiosidade que surpreende os visitantes. Para evitar o trânsito pesado no centro antigo, a cervejaria Halve Maan construiu um oleoduto subterrâneo que leva a cerveja diretamente até um centro de envase fora da cidade. Prático e genial. Vale muito a pena fazer a visita guiada na Halve Maan Brewery, com degustação no final. E se você é fã de chocolate, não deixe de visitar a The Chocolate Line, famosa por seus bombons exóticos com sabores como curry, lavanda e até tabaco. Bruges é hoje um verdadeiro museu a céu aberto. Desde o ano 2000, seu centro histórico é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Mesmo recebendo milhares de turistas diariamente, a cidade ainda guarda uma certa calma, especialmente ao anoitecer. Quando os grupos de excursão vão embora, Bruges revela seu lado mais íntimo. As luzes suaves refletidas na água, o som dos passos nas pedras, o ar de sonho. Andar por Bruges à noite é uma experiência mágica. Se puder, passe uma noite hospedado, dentro das muralhas. A cidade dorme devagar, e você sente como se ela estivesse te contando segredos antigos. Bruges é mais do que um destino. É um estado de espírito. Uma cidade que não precisa gritar para ser notada. E ao andar por ela, talvez você descubra que o tempo não passa da mesma forma em todos os lugares. Gostou da viagem? Então aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e contar nos comentários. Qual cidade histórica você sonha visitar? Nos vemos na próxima história. Vem viajar com a gente!